Nesta aula, iremos focar naquela zona de desenvolvimento térmico que havíamos identificado na aula sobre a estrutura da transferência de calor em dutos, aquela zona de desenvolvimento térmico que aparecia quando tivéssemos um escoamento de fluido com um número de Prandtl maior do que 1. Essa situação física é então ilustrada nessa figura no topo, no canto superior direito da tela, em que nós temos um duto de seção transversal circular com diâmetro D, e nós temos que, após a incidência na entrada do escoamento, nós temos uma zona de desenvolvimento simultâneo em que ambas as camadas limite, hidrodinâmica e térmica, se desenvolvem. No entanto, no caso que o Prandtl é maior do que 1, nós temos que a camada limite hidrodinâmica, as duas camadas limite hidrodinâmicas, vão se encontrar no centro do canal mais cedo do que as camadas limite térmicas, né? Então, nós temos que o desenvolvimento hidrodinâmico termina mais cedo e nós temos essa zona, então, em que nós temos apenas o desenvolvimento térmico acontecendo. Associado com essa zona, o problema de fato que vamos obter a partir dela é chamado de problema de Graetz, justamente em homenagem ao primeiro pesquisador que lidou com esse tipo de problema. No entanto, não só para essa situação física descrita agora, ou seja, para fluidos com Prandtl maior do que 1, você pode encontrar um desenvolvimento térmico apenas, sendo que o escoamento já se encontra hidrodinamicamente desenvolvido. Outro caso possível é o caso de entrada adiabática, em que você tenha um duto que inicialmente, um pedaço ao longo do seu comprimento, ele está isolado termicamente, a sua parede lateral está isolada termicamente, de maneira que não se altera, o escoamento não interage termicamente com a parede, portanto, você tem uma temperatura uniforme ao longo da seção transversal desse escoamento. No entanto, ainda é possível observar o desenvolvimento hidrodinâmico até que essas duas camadas limite que vão se desenvolver se encontrem no centro do canal e nós tenhamos aquele perfil parabólico que já vimos em outra oportunidade. Após o fim, então, dessa seção adiabática, nós temos, então, o início da interação térmica com a parede e, a partir daí, então, nós teremos o desenvolvimento térmico acontecendo em uma zona em que o escoamento já está completamente desenvolvido e já é aquele perfil parabólico, para o caso aqui do duto de seção circular com diâmetro D, tal qual indicado aqui nessa figura no canto inferior direito dessa tela. Nós vimos também naquela análise que fizemos, a análise de escalas que fizemos, desse problema e dessa zona de desenvolvimento térmico, que a equação da energia para essa zona ela se reduziria a um balanço entre a convecção na direção x e a condução na direção radial, para esse caso aqui, em que temos um duto de seção transversal circular. Além disso, nós já obtivemos esse u, essa componente horizontal do vetor velocidade, como ele varia de fato ao longo da seção transversal, nós já obtivemos na nossa análise do escoamento completamente desenvolvido, nós obtivemos que essa componente horizontal do vetor velocidade, como uma função da coordenada radial, será igual a 2 vezes a velocidade média do escoamento ao longo da seção transversal, vezes 1 menos 4 vezes a coordenada radial elevada ao quadrado, dividido pelo diâmetro desse duto elevado ao quadrado. É conveniente, nesse caso do problema de Graetz, esse de fato é o problema de Graetz, né? É conveniente nesse problema de Graetz trabalhar com grupos adimensionais, trabalhar de fato com a forma adimensional dessa equação. Portanto, alguns grupos adimensionais são propostos aqui. O primeiro deles é uma temperatura adimensional θ, que é definida como sendo igual a T menos T0, nós iremos analisar aqui nessa aula o caso em que T0 é constante, a temperatura na parede, a temperatura prescrita na parede do duto é constante, portanto, nós temos aqui a temperatura menos T0 dividido por uma diferença de temperatura característica que você pode escolher de acordo com uma diferença de temperatura entre a temperatura média em x igual a 0 e a temperatura da parede.
Você pode escolher, dependendo de fato da situação física, uma diferença de temperatura característica pode ser mais interessante do que a outra. Já a coordenada radial adimensional vai ser definida da mesma maneira como já havíamos feito em outra oportunidade quando estávamos analisando o escoamento termicamente desenvolvido. A coordenada radial adimensional R maiúsculo vai ser definida como sendo igual a 2 vezes a coordenada radial dimensional dividido pelo diâmetro da seção transversal desse duto de seção circular. Por sua vez, o x adimensional, que vai ser esse x maiúsculo aqui, não confunda com o comprimento de entrada hidrodinâmica, será igual ao x, ou seja, a coordenada longitudinal dimensional, dividido pelo produto entre o diâmetro e o Peclet baseado no diâmetro. Utilizando então essas definições, é possível adimensionar a equação da energia, de maneira que obtemos então que 2 vezes U vezes 1 menos R ao quadrado, perceba que 4 vezes a coordenada radial dimensional elevado ao quadrado dividido por D ao quadrado, em termos da coordenada radial adimensional, nos dá justamente 1 menos R maiúsculo elevado ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela diferença de temperatura característica, dividido pelo diâmetro multiplicado por Peclet baseado no diâmetro, vezes a derivada da temperatura dimensional θ em relação ao x maiúsculo, que por sua vez terá que ser igual a alfa vezes 4 sobre d ao quadrado, vezes a diferença de temperatura característica, vezes 1 sobre r, derivada em relação a r, ao r maiúsculo, de r vezes a derivada de θ em relação a r. Daqui você pode fazer algumas simplificações, esse 2 aqui. Você pode cortar com 4 aqui e vai sobrar 2 desse lado, Você pode também cortar aqui o ΔT característico. E ao passar o d ao quadrado sobre alfa para esse lado, nós temos que, após cortar aqui um dos d's, os d's do lado esquerdo e do lado direito, você vai chegar à conclusão de que ao multiplicar os dois lados da equação pelo diâmetro dividido pela difusividade térmica, você vai chegar à conclusão que o diâmetro dividido pela difusividade térmica multiplicado por U será o próprio Peclet baseado no diâmetro e, portanto, podemos cancelar todos esses termos, todos esses fatores, de maneira a obter, então, que a equação da energia para essa situação ela será dada por meio de 1 menos r ao quadrado, vezes a derivada de θ em relação a x maiúsculo, que tem que ser igual a 1 sobre r, vezes a derivada em relação a R maiúsculo, a coordenada radial adimensional, de r vezes a derivada de θ em relação a r. E é com essa equação de fato que iremos trabalhar a partir de agora. O modelo diferencial parcial em termos dessas variáveis adimensionais, desses grupos adimensionais que havíamos definido, não é suficiente para se obter o campo de temperaturas ao longo dessa zona de desenvolvimento térmico. Ele é necessário, sim, e por isso é repetido aqui no topo da tela, aquele modelo diferencial parcial do problema de Graetz. No entanto, para complementá-lo é necessário estabelecer condições de contorno apropriadas. A primeira delas é na entrada dessa zona de desenvolvimento térmico, em que iremos impor, ou seja, em x igual a zero, iremos impor um perfil de temperaturas que pode variar de maneira arbitrária ao longo da coordenada radial, ao longo da seção transversal do nosso duto. E, portanto, nós temos aqui que essa temperatura dimensional θ na entrada da zona de desenvolvimento térmico será igual a uma função arbitrária da coordenada radial. Já as condições de contorno na direção radial, nós vamos ter que em R igual a zero, ou seja, no centro do duto, no centro do nosso duto de seção circular, nós temos que ter um θ, uma temperatura dimensional limitada, ou seja,
esse θ não pode tender a infinito nem a menos infinito quando nós estivermos na linha central do nosso duto de seção transversal circular. Além disso, nós já havíamos adiantado a outra condição de contorno bem no início da aula, né? E aqui ela é estabelecida formalmente. Na parede interna desse duto, nós vamos adotar aqui nessa solução, que essa temperatura, a temperatura dessa parede interna é constante e igual a T0. Portanto, pela definição do θ como sendo igual a T menos T0 dividido por uma diferença de temperatura característica, nós temos que na parede essa temperatura aqui será igual a T0 e, portanto, teremos uma temperatura dimensional na parede como sendo igual a zero, como sendo nula. Portanto, para proceder agora com a solução de fato desse modelo diferencial parcial, iremos agora propor uma separação de variáveis da seguinte forma. Nós temos que o θ é uma função de x e de r, e nós iremos propor uma separação de variáveis em que o θ pode ser decomposto em uma função γ, que é uma função apenas de x, e uma função ψ, que é uma função apenas de r. Portanto, empregando essa decomposição no modelo diferencial parcial, nós obtemos que meio de 1 menos r ao quadrado vezes a derivada de γ em relação a x, multiplicado por ψ, que é uma função de r, terá que ser igual, por sua vez, ao γ, que é uma função de x, vezes 1 sobre r, vezes a derivada, que agora pode ser uma derivada ordinária, é de fato uma derivada ordinária, uma vez que o ψ que ficou dentro dessas derivadas varia apenas com a coordenada radial, né? Então nós temos aqui ddr de r vezes dψ dr. Nós podemos agora rearranjar esses termos aqui e também dividir os dois lados da equação, né? Os dois lados dessa equação diferencial, né? Por 1 menos r ao quadrado vezes γ vezes ψ. Ao fazer isso, nós chegamos à conclusão, então, que γ' de x dividido por 2 vezes γ de x terá que ser igual, por sua vez, a 1 menos r ao quadrado aqui no denominador, vezes ψ de r. No numerador vai ser 1, vezes 1 sobre r, ddr, de r vezes dψ dr. Nós temos agora que esse lado esquerdo aqui da equação é uma função apenas de x, enquanto o lado direito é uma função apenas da coordenada radial r. Dessa forma, para que os dois possam se igualar para qualquer posição longitudinal x e para qualquer posição radial r, é necessário que ambos os lados da equação sejam iguais a uma constante e, pelo sinal de igualdade, essa constante deverá ser a mesma para os dois lados da equação. É possível também mostrar que essa constante deverá ser negativa, portanto, iremos estabelecer essa constante como sendo menos lambda elevado ao quadrado, justamente para garantir que, sendo lambda um número real, nós tenhamos sempre uma constante negativa na parte mais à direita dessa equação. Isso nos permite, então, escrever que o γ de x ele será dado por uma constante multiplicado por uma exponencial de menos 2 vezes lambda ao quadrado vezes x. Por sua vez, o ψ também terá uma equação diferencial ordinária associada. O ψ será dado por essa equação diferencial ordinária, que vai dizer 1 sobre r ddr de r dψ dr mais
lambda ao quadrado vezes 1 menos r ao quadrado vezes psi de r deverá ser igual a zero. Mais uma vez, para que seja possível resolver uma equação diferencial, será necessário estabelecer condições de contorno apropriadas, dessa vez para o psi, para o psi cuja equação acabamos de obter na tela anterior e é aqui repetida no topo dessa tela. Nós temos então que, como o θ deve ser limitado na linha central do duto, ou seja, em r igual a zero, a consequência direta é que o psi também não poderá tender a infinito ou a menos infinito nessa mesma posição radial, ou seja, na linha central do duto. Dessa forma, nós temos que em r igual a zero, o psi deverá ser limitado. Além disso, nós temos aquela condição de contorno na parede, que nos diz que a temperatura dimensional θ na parede deverá ser nula. Aplicando então aquela separação de variáveis, nós descobrimos então que γ de x vezes o psi avaliado na parede, o psi de 1, deverá ser igual a zero. De onde podemos tirar a conclusão que há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o γ de x seja sempre zero para qualquer posição longitudinal x, o que de fato não cumpre nem com a condição de entrada, de maneira geral implica em f diferente de zero, pelo menos em algumas posições radiais. Dessa forma, o γ em função de x não pode levar a uma solução trivial, ou seja, o γ de x não pode ser zero, que levaria o θ também a ser zero em toda a posição ao longo do domínio da zona de desenvolvimento térmico. Portanto, há somente mais uma possibilidade essa que o psi avaliado na parede seja zero, ou seja, nós temos dessa condição de contorno da temperatura dimensional na parede, que deve ser nula, nós temos que o psi, essa função psi também deverá ser nula na parede. Novamente, nós chegamos a um problema familiar, a um problema de alto valor. E de fato, esse problema de alto valor é muito semelhante, é quase igual, apenas com a diferença de que no lugar aqui do lambda ao quadrado, naquela oportunidade, quando estávamos resolvendo escoamento termicamente desenvolvido, para o caso de condição de contorno de temperatura prescrita na parede, o que aparecia no lugar do lambda ao quadrado aqui era 2 vezes o Nusselt baseado no diâmetro do duto. E de fato a solução nós obteremos ela a partir da mesma fonte, que é o livro de Abramovitz e Stegun, o Handbook de Funções Matemáticas, onde descobriremos também que são várias as soluções. São várias as soluções associadas com o psi, cada uma tem um lambda diferente. Dessa forma, iremos agora adicionar um índice aqui no psi e também no lambda, índice i que varia entre 1, 2, 3, sempre com números inteiros. Iremos utilizar essa notação a partir de agora. Então, nós temos aqui que o psi agora pode variar com cada uma das soluções possíveis para esse problema de alto valor, de acordo lá com a solução dessa equação diferencial ordinária. Solução essa que, de maneira geral, já levando em consideração essa primeira condição de contorno, que no centro do duto deveremos ter um psi limitado, portanto, isso implica que o psi de i, que é uma função da coordenada radial, deverá ser igual a exponencial de menos lambda i sobre 2 vezes r ao quadrado, vezes aquela função de Laguerre que nós já havíamos visto em outra oportunidade, com ordem menos meio, mais
lambda-i dividido por 4 e argumento lambda-i vezes a coordenada radial adimensional elevada ao quadrado. E mais uma vez também iremos utilizar essa outra condição de contorno, essa condição de contorno na parede, para obter uma equação transcendental. Equação essa que implicará que a função de Laguerre de ordem menos meio mais lambda-i dividido por 4, com o argumento lambda-i, uma vez que na parede o r é igual a 1, portanto r ao quadrado é igual a 1, r ao quadrado vezes lambda-i vai ser o próprio lambda-i, deverá ser zero. O que nós já adiantamos, né, que terá inúmeras soluções, de fato infinitas soluções, para i sempre sendo inteiro, né? Sempre sendo um número inteiro, i 1, 2, 3 e assim por diante. Nós vamos ver que esses autovalores de fato têm, principalmente o primeiro deles, né, tem um papel muito importante na análise principalmente de escoamentos termicamente desenvolvidos, assim como nós já havíamos visto em aulas anteriores, mas vamos reforçar esse fato aqui. Além disso, essa autofunção, esse psi de i em função de r, tem uma propriedade muito importante que é conhecida como propriedade da ortogonalidade. Basicamente, é possível mostrar que esse psi pode ser operado da seguinte forma, dando um resultado bastante interessante. A integral de 0 a 1 de r vezes 1 menos r ao quadrado, multiplicado por psi de r, multiplicado por psij de r, dr, deverá ser igual a uma norma ni multiplicado pelo delta de Kronecker, que basicamente é um símbolo que nos diz que se i for igual a j, nós temos que o delta é igual a 1, e se o i é diferente de j, nós temos que o delta será igual a zero. Sendo que esse ni, ele é dado, ele é simplesmente a norma, né? E ele é dado pela integral de 0 a 1 de r vezes 1 menos r ao quadrado, multiplicado por psi de r elevado ao quadrado dr. Além disso, agora que descobrimos que são várias as soluções de psi, nós temos também várias soluções para gama, uma vez que gama depende do alto valor lambda. Somando então todas essas soluções para obter de fato o θ, nós podemos escrever que o θ como uma função de x e r será o somatório de todas as infinitas soluções possíveis, de igual a 1 até infinito. Então, nós geramos aqui uma série infinita, né? De gama, que nada mais é do que ci, cada constante pode variar de um gama para o outro, de um gama associado com um alto valor diferente, né, para o outro, vezes a exponencial de menos 2 lambda-i ao quadrado vezes x, multiplicado pela autofunção psi de i, que é uma função apenas da coordenada radial. Para finalizar a solução do modelo diferencial parcial associado com essa zona de desenvolvimento térmico, aquele problema de Graetz, para o θ, né, para essa temperatura dimensional θ, que é uma função para esse duto de seção transversal circular da coordenada longitudinal adimensional x maiúsculo e da coordenada radial adimensional r, nós já usamos quase todas as informações e obtivemos que esse θ deve ser dado por essa série infinita
em termos dessas autofunções que são funções de Laguerre vezes exponenciais, né? No entanto, ainda falta determinar para obter finalmente a forma fechada para esse θ para a temperatura dimensional, ainda falta determinar essas constantes de integração advindas justamente daquele gama utilizado na separação de variáveis. Essas constantes devem ser estabelecidas com uma informação nova, informação essa que ainda não foi utilizada. A última informação que falta utilizar, de fato, é a informação sobre o perfil de temperaturas na entrada da zona de desenvolvimento térmico. Ou seja, falta utilizar que o θ, quando x é igual a zero, ou seja, na entrada da zona de desenvolvimento térmico, ainda variando ao longo da seção transversal, o que, de acordo com essa série infinita, é dado pelo somatório de I igual a 1 até o infinito, de Ci vezes a exponencial de zero, ou seja, vezes 1, não é? Vezes Psi de R, que terá que ser igual, por sua vez, naquela condição de entrada que estabelecemos, aquele perfil adimensional de temperatura arbitrário, que varia ao longo da posição radial, né? Ou seja, esse F de R, que de fato é a condição na entrada da zona de desenvolvimento térmico. Agora, para estabelecer, utilizando essa informação, utilizando essa equação, para estabelecer os diversos CIs nessas diversas constantes, nós vamos fazer uso da propriedade da ortogonalidade. Mas primeiro, nós vamos multiplicar os dois lados dessa equação por R vezes 1 menos R ao quadrado, vezes o Psi com um outro índice, um índice J. Ao fazer isso, nós obtemos então que, ao integrar de 0 a 1, ao integrar da linha central do duto até a parede interna desse mesmo duto, ou seja, integrar entre R igual a 0 e R igual a 1, ao integrar os dois lados, nós vamos obter que, no lado esquerdo, nós vamos ter o somatório de I igual a 1 até o infinito de Ci vezes a integral de 0 a 1 de R vezes 1 menos R ao quadrado vezes Psi vezes Psj dr. Enquanto do lado direito nós vamos ter que vai ser a integral de 0 a 1 de R, 1 menos R ao quadrado, vezes o Psj, vezes o F dr. O que nós vamos chamar, apenas para não ficar repetindo essa integral, de F barra J. Nós temos que, da propriedade da ortogonalidade, esse termo aqui, essa primeira integral, ela é a norma multiplicada pelo delta de Kronecker, o delta IJ. Portanto, nós temos que esses termos, esse somatório infinito, na realidade deixará de ser um somatório infinito, uma vez que o delta só é diferente de zero quando I igual a J. Ou seja, nós podemos agora, já setando o J como sendo igual a I, afirmar que a norma vezes Ci, vezes essa constante Ci, né, tem que ser igual a F barra I. Portanto, nós tiramos a conclusão daqui de que aquelas constantes que aparecem na série infinita, elas são iguais a esse F barra I, né, dividido por NI, sendo que o F barra I é obtido simplesmente substituindo o Psi, esse índice do Psij, por um índice I, ou seja, colocando aqui o Psi, multiplicando aquele perfil geral de temperatura dimensional na entrada da zona de desenvolvimento térmico. A partir disso, então, podemos escrever a solução formal para a temperatura dimensional como uma função de x e r,
como sendo igual ao somatório de igual a 1 até infinito do CI, que nada mais é, acabamos de descobrir isso, do que f barra i, dividido pela norma da autofunção psi, multiplicado pela exponencial de menos 2 vezes lambda i ao quadrado, vezes x, multiplicado pelo psi de i, que é uma função de r, que nós já obtivemos anteriormente em termos da função exponencial e dos polinômios de Laguerre. Em outra oportunidade, foi apresentada a maneira de se obter a temperatura média de mistura a partir do conhecimento do campo de temperaturas ao longo da posição longitudinal e ao longo da seção transversal de um duto. Para o caso de um duto de seção transversal circular, que é o que estamos trabalhando agora, a temperatura média de mistura pode ser determinada como sendo igual a 1 sobre a velocidade média do escoamento no duto, esse U maiúsculo, multiplicado pela área da seção transversal, que para esse caso do duto de seção transversal circular é πd ao quadrado sobre 4, multiplicado pela integral de U vezes T ao longo da área da seção transversal, o que para esse caso do duto de seção transversal circular será 2 vezes π vezes a integral de 0 a d sobre 2 de U vezes T vezes R dr, que é o elemento de área em coordenadas cilíndricas. Agora, utilizando então a coordenada radial, a definição da coordenada radial adimensional e também já substituindo o perfil de velocidades completamente desenvolvido e fazendo algumas simplificações, como por exemplo cortando o π, nós podemos então escrever que a temperatura média de mistura pode ser obtida como 4 sobre U vezes d ao quadrado, multiplicado por 2, multiplicado por d ao quadrado sobre 4, vezes a integral de 0 a 1, uma vez que agora mudamos a variável, a coordenada radial, de dimensional para adimensional, aquele R maiúsculo, né? De U, que nada mais é do que, para o caso de um duto de seção transversal circular, 2 vezes a velocidade média, vezes 1 menos R ao quadrado, já passando para aquela coordenada radial adimensional, multiplicada por T, multiplicado por R dr. Nós podemos agora proceder com outras simplificações, cortando aqui o 4 e o d ao quadrado, com o d ao quadrado e o 4 aqui. Também cortando o U com o U aqui de cima. E podemos então escrever que a temperatura média de mistura ela pode ser obtida como 4 vezes a integral de 0 a 1 de R, 1 menos R ao quadrado, multiplicado por T dr. Utilizando agora aquela definição da temperatura dimensional, ou seja, fazendo uma temperatura dimensional média de mistura como sendo igual à temperatura média de mistura menos a temperatura da parede, dividido pela diferença de temperatura característica, nós podemos então escrever que a temperatura média de mistura adimensional ela será igual a 4 vezes a integral de 0 a 1 de R, 1 menos R ao quadrado, multiplicado por θ de x e R, dr. Nesse momento, então, podemos substituir aquela expressão que obtivemos para o θ de x e R. Que nós obtivemos como sendo igual àquela série infinita de igual a 1 até infinito, né? De f barra i, dividido pela norma, multiplicado pela exponencial de menos 2 lambda i ao quadrado, vezes x, multiplicado por psi i de r. Utilizando então e substituindo essa expressão, essa série infinita, nessa expressão que obtivemos agora para a temperatura média de mistura adimensional, nós obtemos então que essa temperatura média de mistura adimensional ela será igual
a 4 vezes o somatório de I igual a 1 até infinito de f barra I sobre a norma vezes a exponencial de menos 2 lambda I ao quadrado vezes x, multiplicado por sua vez pela integral de 0 a 1 de r, 1 menos r ao quadrado, multiplicado por psi de r, dr. Chamando agora essa integral aqui de bi, lembrando que o valor dessa integral aqui vai depender desse índice, de qual alto valor e qual autofunção associada estamos trabalhando, né? Nós podemos agora recorrer àquela equação diferencial para o psi, aquela equação diferencial do problema de alto valor, que ao ser integrada após a multiplicação por r em todos os seus termos, pode ser integrada da seguinte forma. Nós vamos ter integral de 0 a 1 da derivada em relação a r de r d psi dr integrado ao longo da coordenada radial, somado com lambda I ao quadrado vezes a integral de 0 a 1 de r vezes 1 menos r ao quadrado vezes psi de r dr, que tem que ser igual a zero. De onde nós podemos tirar, então, que esse termo aqui, mais à direita, no lado esquerdo da equação, é o próprio BI que aparece lá na expressão para a temperatura média de mistura adimensional. Dessa forma, aplicando então o teorema fundamental do cálculo, nessa primeira integral, nós podemos obter o BI como sendo igual a menos 1 sobre lambda I ao quadrado, multiplicado pela derivada de psi em relação a r, avaliada em r igual a 1. Utilizando então essa expressão na nossa expressão para a temperatura média de mistura adimensional, nós podemos escrever a temperatura média de mistura adimensional, que agora é uma função de x, como sendo igual a 4 vezes o somatório de I igual a 1 até o infinito, de f barra I, dividido por ni, multiplicado pela exponencial de menos 2 lambda I ao quadrado, vezes x, dividido por lambda I ao quadrado, multiplicado por menos a derivada de psi em relação a r, avaliada na parede, avaliada em r igual a 1. Relembrando agora algumas definições, começando pela definição do número de Nusselt baseado no diâmetro da seção transversal desse duto, que é igual a esse diâmetro d, dividido por K, a condutividade térmica do fluido, multiplicado pelo coeficiente de transferência de calor, que para esse caso, para o caso de um duto, nós temos que a definição do coeficiente de transferência de calor é a razão entre o fluxo de calor aplicado na parede do duto dividido pela diferença de temperatura entre a temperatura da parede e a temperatura média de mistura. Por sua vez, o fluxo de calor pode ser obtido em termos da temperatura média de mistura como sendo igual ao produto da massa específica pelo calor específico à pressão constante, multiplicado pela velocidade média do escoamento ao longo da seção transversal do duto, multiplicado pelo diâmetro do duto, dividido por 4, vezes a taxa de variação da temperatura média de mistura ao longo da posição longitudinal. Por sua vez, utilizando
aquela definição da temperatura média de mistura adimensional, o θm, nós podemos escrever que o T0 menos Tm é a diferença de temperaturas entre a temperatura na parede e a temperatura média de mistura, é igual a menos a diferença de temperatura característica multiplicada pela temperatura média de mistura adimensional θm. Combinando, então, todas essas definições, nós podemos escrever o número de Nusselt de maneira equivalente, como sendo Nusselt, baseado em D, que é igual a D sobre K, multiplicado pelo fluxo de calor, utilizando aqui a definição do fluxo de calor em termos da temperatura média de mistura, nós podemos então escrever ρCp vezes U vezes D, dividido por 4, multiplicado pela taxa de variação ao longo da posição longitudinal da temperatura média de mistura, o que nós podemos escrever utilizando as definições da temperatura média de mistura adimensional, que é mostrada aqui, e também a definição da coordenada longitudinal adimensional x maiúsculo. Nós podemos então escrever essa taxa de variação como sendo ΔTc, aquela diferença de temperatura característica, dividido por D vezes Pclé, Pclé também baseado no diâmetro da tubulação, multiplicado pela taxa de variação ao longo da coordenada longitudinal adimensional da temperatura média de mistura adimensional, multiplicado por sua vez por 1 sobre T0 menos Tm, o que, a partir dessa expressão aqui que havíamos obtido, pode ser escrito em termos da temperatura média de mistura adimensional como sendo 1 sobre menos ΔTc, menos a diferença de temperatura característica, multiplicada por θm. Fazendo agora algumas simplificações e também reconhecendo alguns padrões, começando pelo D, que pode ser aqui cancelado com D, o mesmo pode ser dito pela diferença de temperatura característica. E nós podemos também reconhecer que ρCp vezes U vezes D dividido por K é o próprio Pclé. Portanto, nós podemos aqui cancelar o Pclé também e obter, finalmente, que o número de Nusselt, baseado no diâmetro da tubulação, ele pode ser calculado como menos 1 dividido por 4 vezes a temperatura média de mistura adimensional, multiplicado pela taxa de variação da temperatura média de mistura adimensional ao longo da posição longitudinal também adimensional. Vamos agora avaliar o que acontece com essa expressão aqui quando nós fazemos o x, nós tomamos uma posição longitudinal infinitamente afastada daquela de início da zona de desenvolvimento térmico que estamos analisando. Nós vamos ter que essa temperatura média de mistura adimensional nós obtivemos em termos de uma série infinita. Série infinita é essa que continha termos dados por exponencial de menos 2 lambda_i ao quadrado vezes x. Cada um desses termos, quando x tender a infinito, vai tender a zero. No entanto, à medida que você vai se afastando cada vez mais do início, da entrada da zona de desenvolvimento térmico, nós vamos ter que cada vez mais a exponencial que mais vai importar dentre essas é aquela que tem o argumento menor, ou seja, aquela associada com o menor alto valor, que nós estamos identificando pelo índice I igual a 1. Portanto, nós vamos ter que, quando x tender a infinito, nós vamos ter que a temperatura média de mistura ela vai tender a ser aproximadamente dada somente pelo primeiro termo, o termo com o índice 1, que é basicamente f barra 1 dividido pela primeira norma, a norma 1, multiplicado pela exponencial de menos 2, 4 aqui, eu havia esquecido do coeficiente 4, de menos 2 vezes o lambda_i ao quadrado, vezes x, aqui não é lambda_i, aqui é lambda1 ao quadrado, vezes x, dividido por lambda1 ao
multiplicado, por sua vez, por menos a derivada do ψ1 em relação a R, avaliada na parede, avaliada em R igual a 1. Já a derivada da temperatura média de mistura em relação a x, é obtida simplesmente derivando essa expressão aqui de cima, o que vai nos dar, então, menos 8F/1, dividido pela norma, a primeira norma, a norma associada com um primeiro alto valor, multiplicado pela exponencial de menos 2 lambda1 ao quadrado, vezes x, multiplicado por menos dψ1 dr, avaliado em R igual a 1. Portanto, agora estamos em posição de definir o que acontece com o número de Nusselt quando x tende a infinito. O que acontece com esse número de Nusselt à medida que nos afastamos indefinidamente da entrada dessa zona de desenvolvimento térmico. Portanto, para determinar essa relação, o que acontece com o número de Nusselt, nós vamos substituir essas expressões aqui, para as quais tanto a temperatura média de mistura dimensional quanto a sua derivada tendem à medida que o x tende a infinito. Dessa forma, poderemos escrever que para essa situação, para o x tendendo a infinito, o Nusselt será dado por essa razão entre menos essa razão entre a derivada em relação a x, a derivada de θm em relação a x, que é menos 8 multiplicado por f/1 dividido por n1, multiplicado pela exponencial de menos 2 vezes lambda1 ao quadrado vezes x, multiplicado por menos dψ1 dr com R igual a 1. Tudo isso dividido, por sua vez, por 4 vezes o θm, ou seja, 16 vezes f/1 dividido pela norma, vezes a exponencial de menos 2 lambda1 ao quadrado, vezes x, dividido por lambda1 ao quadrado, vezes menos a derivada de ψ1 em relação a R, avaliada em R igual a 1. Nós temos, portanto, aqui que os termos se repetem no numerador e no denominador. Nós temos aqui que o f/1 sobre n1 pode ser cancelado, então, quando o x tende ao infinito. O mesmo pode ser dito dessa exponencial. E o mesmo pode ser dito do menos a derivada em relação a R, avaliada em R igual a 1, avaliada na parede. Portanto, menos com menos dá mais, e nós temos aqui 8 sobre 16. Portanto, nós podemos simplificar de maneira que fica 2 no denominador, e nós podemos aqui pegar o lambda1 ao quadrado e passar para o numerador de maneira a obter que o Nusselt baseado em D, avaliado em uma distância infinita da entrada da zona de desenvolvimento térmico, ele é simplesmente dado pelo primeiro alto valor ao quadrado, lambda1 ao quadrado, dividido por 2. Esse lambda1 ele pode ser calculado numericamente, vocês podem calcular isso a partir da equação transcendental. E esse número de Nusselt, esse primeiro alto valor, ele será igual a 2,70436. De maneira que, ao substituir esse valor numérico para o lambda aqui, você vai achar exatamente aquele mesmo resultado que obtivemos de outra maneira, que obtivemos naquela oportunidade que estávamos avaliando, o escoamento termicamente desenvolvido para esse caso da condição de contorno de temperatura prescrita na parede. Ou seja, você vai achar que o número de Nusselt, quando o x tende a infinito, terá que ser igual a 3,657.
A partir do que apresentamos até aqui, nós chegamos à conclusão, então, de que é possível obter o número de Nusselt baseado no diâmetro da tubulação a partir daquela série infinita para a temperatura média de mistura adimensional, θm. Isso foi feito aqui nesse gráfico mostrado na parte de baixo da tela, para um caso em que aquela temperatura adimensional na entrada da zona de desenvolvimento térmico, aquele F que de maneira geral é uma função da coordenada radial, ele é igual a uma constante igual a uma constante unitária igual a 1. O que nós podemos associar com aquele problema de entrada adiabática, né? Que descrevemos no início da aula como sendo uma das possibilidades de ocorrência desse problema de Graetz, do desenvolvimento térmico, apenas não tendo um desenvolvimento simultâneo hidrodinâmico e térmico, né? Em que nós temos uma primeira seção do duto em que o escoamento não interage termicamente com a parede, permitindo então apenas o desenvolvimento hidrodinâmico, e após o desenvolvimento hidrodinâmico completo, a gente começa a ter interação térmica entre o escoamento e a parede. Nesse caso que resolvemos aqui, essa interação térmica advém da temperatura prescrita na parede do duto, que é diferente da temperatura inicial, da temperatura na entrada da zona de desenvolvimento térmico que o escoamento tinha. Para esse caso, então, nós temos aqui um gráfico de número de Nusselt baseado no diâmetro da tubulação, em função daquela coordenada longitudinal adimensional x maiúsculo, que nós já havíamos definido anteriormente como sendo a razão entre a coordenada longitudinal dimensional x minúsculo e o produto entre o diâmetro pelo Peclet baseado no diâmetro. O gráfico, então, é mostrado em escala logarítmica, tanto no eixo de ordenadas quanto no eixo de abscissas, e nós podemos ver que esse gráfico azul, que é obtido a partir daquelas séries infinitas, né, ele apresenta dois comportamentos assintóticos. Primeiro, para posições longitudinais próximas da entrada da zona de desenvolvimento térmico, nós vemos que ele tem um comportamento muito parecido com aquele previsto na análise de escalas que realizamos na aula sobre a estrutura da transferência de calor em dutos. Ele se aproxima muito bem daquela escala que obtivemos do Nusselt como sendo da ordem de x dessa coordenada longitudinal adimensional x sobre d Peclet elevado a menos 1/3. Portanto, nós temos que aquela escala, e de fato essa linha amarela mostrada é o próprio x elevado a menos 1/3. Dessa forma, podemos chegar à conclusão de que, pelo menos para uma faixa de posições longitudinais, ao longo dessa zona, aquela previsão dada pela análise de escalas, que sem dúvida foi muito mais fácil de ser realizada do que a obtenção dessas séries infinitas que utilizamos aqui, ela é incrivelmente precisa, pelo menos para uma determinada faixa. Nós temos também agora um outro comportamento assintótico, que é o dessa linha verde, o dessa curva verde, que é uma curva horizontal, associada com o número de Nusselt para o escoamento termicamente desenvolvido, ou seja, aquele número de Nusselt para esse caso do escoamento termicamente desenvolvido em um duto de seção transversal circular com temperatura uniforme prescrita na parede, que nós já havíamos determinado em outra oportunidade, e nessa aula repetimos, obtivemos esse resultado a partir das séries infinitas, esse Nusselt, que é igual a 3,657 aproximadamente, e ele é repetido aqui como essa curva verde, né? Essa linha verde demarca justamente esse valor. E nós vemos aqui que essa curva do número de Nusselt obtida com as séries infinitas, ela tende a esse valor assintoticamente à medida que o x vai aumentando, à medida que nos afastamos cada vez mais da entrada da zona de desenvolvimento térmico, que de fato é aquilo que preconizamos quando desenvolvemos ali a análise do número de Nusselt à medida que o x tende a infinito. Portanto, nós vemos aqui que obtivemos uma curva para o número de Nusselt bastante coerente com todas as discussões
que realizamos até esse ponto.